Encontro Empresarial. Produção ACI Juí. Realização Unijuí FM. Olá para você, a gente tem mais um encontro empresarial por aqui, mais um convidado neste encontro da semana, onde a gente vai falar então hoje sobre a empresa Novatec Agrocomercial. A gente recebe o engenheiro agrônomo que é especialista em administração estratégica, o senhor Carlos Scapini, e ele também é um dos sócios proprietários da Novatec, junto então com o Fábio, o Fábio Montanheri. E esse é o encontro empresarial da semana da Rádio Unijuí FM e também da Associação Comercial e Industrial de Juí, a nossa ACI, parceira do projeto. Então, a gente vai conversar com a Novatec, uma empresa que tem 16 anos de atuação, começa em Juí, região, exportação. Então, durante a nossa programação de hoje, a gente vai conversar sobre todos esses assuntos, né? Mas primeiro, para falar com o Carlos empreendedor, Carlos gestor, de que forma que as tuas formações, bem específicas, engenharia, engenheiro agrônomo, também especialista nessa parte de administração estratégica que influi, de certa forma, no cargo que o senhor ocupa, de que forma que isso impactou, então, na construção, no desenvolvimento da Novatec enquanto ela hoje. Bem-vindo. Obrigado, Karine. É um prazer bem grande a gente poder debater um pouco sobre empreendedorismo, Esse programa na rádio Unijuí é fantástico, e a ACI, quanto parceira e quanto o meio desenvolvedor dos empreendedores aqui na cidade, eu acho que tem tudo a ver, ajuda muito, forma muito, e isso faz com que tenhamos cada vez mais empreendedores, cada vez mais empresas que acabam gerando emprego, riqueza, renda para o nosso município, para a região toda. Então é gratificante a gente poder falar um pouco da história, E engenheiro agrônomo é uma formação que eu escolhi, e não era porque eu tinha na minha família algo ligado ao agronegócio. Meu pai sempre foi um pequeno produtor, minha mãe também, mas nada que fosse me incentivar para fazer a faculdade de agronomia. Que geralmente é, Que geralmente é. Mas para mim era um desejo, assim, bem importante, porque eu gosto disso. Então eu acho que eu acertei, muito na escolha. Sou muito feliz com isso. E depois de um certo tempo, eu formei na Universidade Federal de Santa Maria e depois fiz uma especialização aqui na Unijuí, já quando eu já estava em Ijuí. Em 2000, aí, quando eu cheguei em Ijuí. Não vamos revelar muito os anos, porque senão a gente se atrapalha. Mas, vamos ficar só nos 16 anos da Novatec, ok? Isso é melhor. Mas, enfim, eu fiquei um período bastante longo, depois de formado, trabalhando em multinacional. Sempre morei aqui em Porto Alegre, trabalhei, mas sempre no fertilizante. E trabalhei assim por vários anos, 10, 12 anos, em multinacional, e depois é que veio o arranjo, eu e o Fábio, de realmente nós iniciar uma empresa do zero, começar. E aí eu acho que sim, a tua pergunta agora, como que a formação, desde da agronomia até a administração estratégica, eu acho que tudo fez com que a gente montasse um negócio que a gente conhecia, um negócio que a gente sabia, o que queria fazer, aonde queria chegar, e a mercadoria que a gente queria. Então, empreender tem um passo antes do empreender. Planejar, você talvez. Precisa saber o que você vai empreender. Você só que sabe do teu negócio. Consultoria para você abrir, para você mercado, tudo tem.
mas o teu negócio, quem tem que saber é você. Então, eu acho que a formação ajudou, né? A formação, a veia era essa, né? Do agro, e aí a gente foi para a linha de fertilizantes, e eu a vida inteira trabalhei com fertilizantes, então agora, e a Novatec é fruto, né? De um trabalho, assim, bastante árduo, mas que a gente, aos poucos, e aplicando tudo aquilo que a gente aprendeu nas escolas, eu acho que a gente começou a fazer o negócio certo, com calma, né, devagar, porque a perpetuidade do negócio é muito importante. Então, hoje existem estudos, é muita empresa abrindo e não conseguindo, né, longevidade, e eu acho que, mas tudo isso é muito trabalho, é muita dedicação, é muita gestão, é muito foco em cima do que você está proposto a fazer. Perfeito. O senhor fala muito da questão de formação, trabalha a vida inteira com fertilizante, então tem a parte de conhecimento técnico, né? E daí, como equilibra o seu Carlos com essa parte técnica com a questão da gestão, né? São duas coisas e que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou bastante comercial, eu faço a parte comercial do negócio, então eu quero vender muito, eu sou muito vendedor, e a gente precisa fazer um certo dever de casa na hora de ser o vendedor, de ser muito comercial, de querer, porque tem o lado da gestão que às vezes não é só vender, né? Você precisa às vezes dar um passo atrás, às vezes você precisa, um ano que nem esse que a gente está vivendo, é um ano muito complicado para o agro, né? As notícias estão aí, o agronegócio, principalmente do Rio Grande do Sul, vem passando por uma fase extremamente complicada, talvez a pior fase que possa ter passado, e vai passar, tranquilo, não vamos parar, né? Não vai parar de plantar, não vai parar de produzir, não vai acontecer isso, mas existe uma dificuldade muito grande no setor, dificuldade de crédito, dificuldade de os produtos chegarem ao tempo certo, porque como o produtor demora para tomar as decisões, as empresas demoram para importar, a importação tem um tempo para chegar, então às vezes a gente perde um pouco o time do período da planta. E é interessante, né, escutar essa visão de quem está dentro, porque a gente que não conhece muito o assunto ou a área da empresa tem aquela visão assim, ó, que o agro antes era a propriedade rural, o negócio da família, e para nós agora é ok porque o agro virou negócio, o agro virou empreendedorismo, então tudo tá lindo, mas na verdade não, né? Então essa dificuldade que o senhor nos traz é importante, né, apresentar para ver quantos desafios tem e que não são só aqui em nível da tua gestão, isso interfere em uma série de fatores mundiais, digamos assim. Perfeitamente, Karine, a leitura é essa. Então o agro, a agricultura, num modo geral, ela é muito mais do que ciclos de plantio e colheita. Produção, isso. É muito mais que isso. E tem se intensificado esse estudo maior no campo. O agricultor hoje é um gestor da propriedade dele. Acho que a gente melhorou muito nos últimos 10, 15 anos. A gente melhorou muito nesse sentido. Precisa ainda melhorar mais, né? Mas novas gerações estão assumindo, hoje de uma forma muito mais rápida, a comunicação está muito mais rápida, com tecnologia a mil, né? Então a gente se identifica muito com isso, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa de inovação, então sempre que tem inovação, a Createc, eu sou um fã, assim, que bacana. Eu sou um fã muito grande da Createc. A gente tem o programa Inova Talks nas terças de manhã, que é bem... que bacana, olha só. Eu fiz uma participação, eu adoro, assim, me sinto muito bem nesse ambiente, porque a Novatec, ela
ela conversa muito bem com a Criatec, com esse ambiente de inovação. Logicamente que é muito mais amplo e nós é muito mais restrito ao agro, mas enfim, a gente faz isso para o agro, né? Então, essa gestão compartilhada com a parte técnica, né, que a gente falava, é legal, ela é gratificante também, mas a gente tem que tomar um cuidado. De vez em quando eu preciso sentar na cadeira da decisão mais fria. Não, por mais que eu quero, a gente não vai poder ir por aqui, né? Porque os riscos são demasiadamente maiores, então aí a gente toma essas decisões. Logicamente que sempre em conjunto, eu e o Fábio, a gente divide muito as coisas lá na empresa. Eu fico um pouco mais na parte comercial, então eu sou assim mais do comercial, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande. Hoje já tem bastante gente envolvida com o nosso negócio, então isso vira responsabilidade, a empresa começa a ter um crescimento, a empresa tem né, a gente fez 15, agora já fizemos 16 e estamos num ambiente legal de crescimento, mas a responsabilidade aumenta, a operação aumenta, o teu parque aumenta, tudo você precisa mais, tudo você precisa melhor, você tem que se policiar a cada momento e a gente é bastante exigente nesse ponto de precisamos crescer, mas precisamos crescer com o nosso ideal sem ser afetado, que era lá quando a gente era bem pequenininho. Então a gente precisa fazer do mesmo jeito. E isso demanda muito mais coisas, muito mais gente. Perfeito. Agora que falavas em Criatec, Inovatalks, a importância ou de que forma que a pesquisa, né, e investimento em pesquisa está dentro da empresa, né, para melhorar, para aumentar vendas, para aumentar parceiros, enfim. Sim, a gente tem um departamento de P&D, né, de pesquisa, desenvolvimento. Não temos toda a pesquisa somente dentro da empresa, a gente faz muito pesquisa fora da empresa, parceria com produtor, parceria com consultores e principalmente áreas técnicas de pesquisadores, né? Então os pesquisadores têm as suas áreas técnicas, a gente acaba fazendo com que o nosso produto entre naquele manejo para a gente avaliar o resultado, a entrega deste produto para o produtor. Isso sempre antes de lançar os produtos, mas constantemente também, porque a gente tem um produto que está por exemplo, tem um que está há 16 anos no mercado. Mas a gente fica testando ele igual ainda hoje, porque as misturas mudam, outros produtos, outros agroquímicos são colocados na mesma aplicação, então a gente fica testando mesmo um produto que já tem 16 anos de mercado. A própria terra, o ambiente ali vai mudando. Isso aí, eu acho que tudo isso vai mudando e a gente está num desenho legal que a gente tem que tomar um cuidado bastante grande para não politizar esses negócios, que quando tu politiza de forma que a política começa a interferir nesses negócios, fica um troço chato. Mas falando em solo, falando em agricultura regenerativa é um modelo novo, é um modelo que está chegando e não tem nada a ver com esquerda, com direita, com centro, não tem nada a ver com nada, tem a ver com meio ambiente, tem a ver com culturas, tem a ver com cuidados do meio ambiente, da terra. Esse bem ele tem que perpetuar, então a gente precisa cuidar, né? Eu não posso dizer que, por mais que eu não concorde com todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas eu não posso dizer que aquilo não está certo, aquilo está muito certo. A gente precisa buscar
a atingir todos aqueles 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Não atingir os 17, tudo bem, mas vamos tentar o máximo, porque isso não vai me fazer vender menos, diminuir a empresa. Não, muito pelo contrário. Vai fazer crescer, vai fazer aumentar, mas com sustentabilidade. É uma visão de quem está lá na cadeira e que não está só no comércio, né? E precisa ter, porque a gente precisa que isso... Se eu preciso, que eu quero que a empresa perpetue, eu preciso que muitas coisas perpetuem. Né? Então, isso é uma coisa que a gente se preocupa muito, com sustentabilidade, né? com desenvolvimento de produtos que não agridam, muito pelo contrário, que façam um trabalho regenerativo mesmo. A gente tem uns produtos que a maioria são importados, aminoácidos, vem tudo da Itália. Mas no Brasil não tem? Tem sim. E a gente usa também, mas a maioria dos nossos aminoácidos, então, são produtos de origem vegetal e animal que entra muito bem no negócio de agricultura regenerativa, que aumenta o nível de controle do estresse na planta. A planta é um ser vivo, né? A gente estressa, né? A gente fala, eu estou estressado. A planta também. Então a gente tem que cuidar dela. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer a pergunta. Quando o senhor falava, eu fazia a volta. Há 16 anos atrás, a gente tinha um tipo de meio ambiente, algum tipo de legislação. O tempo foi passando hoje, 16 anos depois. Não sei se dá para direcionar nessa questão assim, tá melhor ou tá pior. Mas assim, quais os desafios? Ao mesmo tempo que fica mais ali estreito a questão ambiental, de legislação, abre um leque assim para tecnologia e possibilidades. Qual é a visão que tu tens de 16 anos para agora, e enquanto Novatec, né? Não, eu acho que a gente melhorou. Eu acho que a gente melhorou. Os cuidados com o meio ambiente, a gente melhorou isso, né? A legislação endureceu um pouquinho, né? Mas o agro, às vezes, não é bem entendido. O agro talvez seja uma parte que mais cuida do meio ambiente, porque ele é obrigado por lei cuidar. Então, se eu tenho uma propriedade, eu tenho uma parte de APPs que eu não posso mexer, que eu tenho que conservar, Então, ser obrigado ou não, mas está conservando, né? Então, eu acho que melhorou bastante isso. Não quer dizer que a gente possa relaxar e parar. Não, acho que a gente pode evoluir ainda mais, né? Mas já se preserva. Eu acho que dá para manter uma preservação bem legal, dá para produzir muito ainda, sem desmatar, sem derrubar. Tem muita área para produzir ainda vertical. A gente precisa verticalizar essa produtividade, a gente precisa produzir mais. Esse é um negócio. Se alguém entender só uma parte do que eu estou falando da minha fala agora, tem muita área. Não tem muita área, mas a gente tem muito potencial para a produção. A genética fala em 100, 150 sacas de soja por hectare. Como que nós vamos nos contentar produzindo 50? Então a gente tem 2 vezes para fazer em cima da mesma área. Mas aí entra solo, entra preservação, entra cuidado, entra recurso hídrico, né? Então é um conjunto de tudo isso. E sim, a Novatec a gente vem evoluindo sempre. Existe tecnologia, biotecnologia hoje está muito forte, vem crescendo muito. A genética trabalha muito em cima de produtos que são específicos, bastante produtos hormonais, né? E que o agricultor tem que ter um cuidado muito grande na hora de pulverizar, né? Para não atingir uma cultura que é sensível àquele agroquímico. Então, para isso, a gente também sempre está buscando tecnologias para, este determinado produto é para acompanhar este determinado agroquímico, para melhorar a deriva, para que o agricultor consiga aplicar dentro daquele espaço que
que ele tem para aplicar daquela tecnologia. Então tudo isso, e isso tudo é meio ambiente, é legislação, tudo isso passa por esse bloco todo de cuidados. Quando o senhor fala em produtor, agricultor, a Novatec tem algum tipo de programa ou projeto que tenha algum tipo de relacionamento com o produtor que possa orientá-lo, não só na questão do uso do produto que está sendo comercializado, mas em toda essa questão ambiental de produção? Como é que é isso? Sim, a gente não tem nenhum programa específico tratando exclusivamente educacional, de meio ambiente. Há um relacionamento. Mas a gente tem vários programas dentro da empresa. A gente tem um programa chamado Aplitec, que fala sobre tecnologia de aplicação. Então a gente leva ao produtor o conhecimento mais profundo dos equipamentos que ele usa para essa aplicação, dos cuidados que tem que ter com a limpeza deste tanque, desses bicos que pulverizam. Então a gente leva isso, nossos técnicos levam isso a cada dia, já vira recorrente, e isso não às vezes está fazendo isso sem se perceber. Mas existem programas assim que a gente se dedica à tecnologia de aplicação exclusivamente. Legal. Seu Carlos, a questão de como que o senhor vê uma empresa regional de Ijuí, né, uma cidade pequena, o assunto, a área de mercado é tão competitiva, digamos assim, e a Novatec é mundial porque exporta, né? Como o senhor vê a Novatec aí no mundo, o caminho até chegar lá, né? Uhum. Olha, é novamente gratificante falar sobre isso, porque a gente, de certa maneira, se transforma numa multinacional quando você atende mais de um país, né? Então, hoje a gente está enraizado aqui, a gente tem fábrica, produção toda aqui, e daqui a gente manda produto para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia. A gente está em São Paulo, a gente está em praticamente todos os estados onde há produção significativa, principalmente grãos, soja, milho, trigo, arroz, gergelim, enfim, onde tem pastagens, né? Onde tem produção de grandes culturas, e a gente manda produtos nossos que saem aqui de Juí, então, para o Uruguai já desde 2012. Ainda tá dentro daqueles 16 anos ali, dá para falar. Tá dentro dos 16 anos. Então a gente manda produto para o Uruguai, assim, foi o primeiro cliente nosso internacional foi nosso cliente do Uruguai, que a gente que ele distribui para todo o Uruguai, a gente exporta para eles, e foi logo do nosso negócio. Então a gente não demorou muito para já começar a exportar, né? E hoje a gente exporta para o Paraguai, a gente tem negócios andando na Argentina, estamos com prospecção na Bolívia. É muito bom a gente ver produtos feitos aqui, né, na nossa terra, e mandando para a agricultura de outros países, e a gente poder gerar esse tipo de retorno para o município e para a empresa, logicamente, para as famílias, para todo mundo que está envolvido nessa cadeia, que sempre é uma cadeia longa. Ela começa no fabricante lá na Novatec, aí tem o operador da máquina, aí tem o cara que transporta, daí tem o menino da venda, daí tem o pessoal da assistência, daí tem o revendedor, até chegar lá no consumidor final. Então é uma cadeia muito longa, e ela precisa que toda essa cadeia se rentabilize, né? Principalmente a ponta, principalmente o produtor. Ele precisa usar o nosso produto e entender que esse produto fez ele melhorar de alguma forma a produtividade dele. Então isso é fundamental. Qual é a agricultura do futuro e de que forma o senhor enxerga a Novatec neste futuro, digamos assim?
A agricultura do futuro, eu acho que ela é uma agricultura regenerativa, é uma agricultura com mais cuidados, tá? Porque a gente precisa utilizar melhor os recursos naturais que a gente tem. Isso não quer dizer que a gente não vai mais usar isso ou aquilo, não vai usar agroquímica. Não, vai sim, vai ter que usar. A tecnologia está aí, precisa produzir, mas não quer dizer que precisa produzir a qualquer custo. Dá para produzir com sustentabilidade. E eu acho que a agricultura do futuro é com sustentabilidade. Começa que essa agricultura do futuro vai ser uma exigência do nosso consumidor. A pessoa, você vai dizer assim, eu só vou comprar o pão da farinha tal. E isso a cadeia começa a se solidificar dessa forma. O consumidor põe a regra do jogo e eu acho que vai ser neste caminho. Precisa ser sustentável. A gente está nesse modelo desde do nosso surgimento. Nosso DNA é esse de sustentabilidade, inovação e tecnologia, mas a preocupação ela é constante. A gente hoje tem preocupação até com a água que a gente usa para lavar a fábrica. Hoje a água que a gente lava a fábrica é uma água de reutilização. A gente lava, vai para um decanter, ela vai decantar e a água é filtrada e nós usamos ela novamente para fazer a próxima lavagem. Então, eu acho que essa preocupação ela é básica. Não é assim, que joia que vocês fazem isso. É básico. É importante que todos façam isso. Então, eu acho que a agricultura do futuro está muito ligado à sustentabilidade, à gestão muito grande de custos de produção, né? Porque as margens estão bastante apertadas, né? Os custos são elevados, a tecnologia ela é cara, a tecnologia ela num primeiro momento ela demanda um certo valor, ela te entrega resultado, mas ela demanda um investimento. Então eu acho que a gestão em cima de custos, em cima do que eu devo produzir na minha propriedade, não somente eu produzo soja, não, só um pouquinho, soja tu produz em 4 meses. E os outros meses? Nós precisamos achar janela para outras culturas, diversificar isso, e isso não é coisa nova. Não deveria ser a agricultura do futuro. Isso já se prega há muito tempo, mas eu acho que a exigência vai aumentar e a agricultura do futuro sim vai ser essa. Que a Novatec consiga estar lá para orientar, né? Não só comercializar. Seu Carlos, acho que agora há pouco a gente falava de que a empresa tem todo um ciclo, né? Começa lá no produto, no vendedor, no menino que entrega, né? No operador. No meio de toda essa gente que vocês conseguem gestar e fazer aí o negócio prosperar, uma homenagem. Homenagem a alguém, a algum setor, alguma coisa que o senhor queira aí divulgar. A gente gostaria muito de saber. Legal, é uma saia justa bem importante. Já ampliei para setor, porque inicialmente era só pessoa. Não, essa ampliação aí já fica legal. Já ajuda. Eu já vou querer ampliar um pouquinho mais. Vamos lá. Não, assim, eu acho que os colaboradores da empresa, cada um com a sua particularidade, são os que fazem a empresa respirar, encher o pulmão e começar de novo todo dia. Então, de cada um dos setores que existem dentro da empresa, tem uma pessoa, né, ou tem várias pessoas que faz com que essa roda gire e todos são e têm exatamente a mesma importância.
Mas eu, quanto fabricante, a fábrica para mim é de onde sai o produto e é onde começa toda a operação. Quer dizer, eu não teria faturamento, eu não teria recepção, eu não teria financeiro, eu não teria logística se eu não tivesse o produto. Então a fábrica, o pessoal que opera, que faz aquele produto que está lá dentro de um tanque de 20 mil litros, se transformar e entrar dentro de uma garrafinha, bonitinha, rotuladinha, tudo perfeito dentro de uma caixinha, e daí depois que vai chegar lá na frente em cima de um pallet para ir para entrega. Quer dizer, tem toda uma transformação aí. É lógico que eu exemplifiquei muito aqui, porque essa transformação eu já comecei com ele pronto. Porque ele tem a matéria-prima que está vindo de navio, que vai chegar, e daí dali que vai se transformar para depois. Então eu acho que a fábrica é o coração assim muito importante do nosso negócio. É ela que tem que entregar o melhor produto, o melhor de nós tem que sair lá de dentro, e o resto, todos os outros setores têm que entregar o melhor também para fechar lá na ponta perfeito. Então acho que a fábrica para mim hoje é o coração do ambiente. Acho que o senhor acertou aí na homenagem, muito em função de que vai ao encontro de tudo que a gente conversou, né, desde o início do programa. Perfeitamente. Bem bacana o reconhecimento, então. Outro quadro que o Encontro Empresarial tem aqui na programação é a nossa consultoria com especialistas aqui da universidade, onde a gente pode trazer alguma questão, algum assunto, né, principalmente da área de atuação, na área do mercado do nosso convidado, e o seu Carlos então pode trazer alguma dor, algum desafio. De repente aí a gente falava muito de futuro, né? Então à disposição para o senhor fazer esse questionamento que os nossos consultores vão poder auxiliar aí. Maravilha. Não, eu acho que uma dor ou um receio ou uma precaução que a gente precisa ter muito a gente tem um planejamento estratégico, a gente segue rigorosamente, a gente tem um crescimento planejado, mas a gente tem um custo chamado Brasil no meio de tudo isso. O que eu quero dizer com isso é que eu tenho uma insegurança muito grande no câmbio. Eu tenho uma insegurança muito grande na importação, em trazer matérias-primas que a gente não produz. Fertilizante, o Brasil importa muito fertilizantes. Quando a gente tem essas guerras malucas, Ucrânia, Rússia, nos prejudicaram muito por eles ser grandes produtores de matérias-primas que a gente precisa trazer. Então é um custo, é um medo, é um cuidado que a gente sempre tem que ter, além do que a gente tem de planejar um crescimento. Porque você planeja tudo certinho, um crescimento, e aí acontece uma guerra e a matéria-prima que faz parte do meu... ela pode simplesmente de $10 passar para $20. E quebra as pernas de qualquer planejamento, né? Você tem qualquer notícia. No Brasil, infelizmente, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, e isso gera que qualquer notícia, eu tenho dólar a 5,20 e daí amanhã eu tenho um dólar de 6. Isso é uma dor que eu tenho, e que eu não sei se essa dor tem cura. Às vezes acho que a gente tem que sabe aquela dor depois dos 50 e poucos? Você tem que pegar e dizer assim, ela sempre vai estar aí. Vamos fazer um exercício para que ela diminua, mas ela não vai mais parar. Então, talvez até seja isso, os consultores vão poder me ajudar. Se ela sempre vai estar aí, a gente precisa realmente só estar muito atento,
ou se tem algum remedinho mágico para a gente não sofrer tanto com essas dores. Esse é um questionamento que a nossa consultoria vai gostar muito, então, de atender. A gente deixa aí, então, o resultado dessa nossa... desse nosso assunto que a gente trazia, então, no programa de hoje. Desafio Empresarial. Muito bem, é uma excelente questão, uma dor que acredito que muitos ouvintes, muitos produtores e empresários relacionados ao agronegócio também tenham essa dor, né? E aí eu vou separar minha resposta em duas partes, uma contextualizando um pouquinho e a outra sendo mais específico na solução para a dor do empresário. Num contexto geral, a pandemia mudou muita coisa, né? Foi um divisor de águas na nossa vida. E não só por conta da pandemia, mas os resultados, né, as demais situações que geraram pós-pandemia. A pandemia acelerou muitas situações que talvez a gente não veria, né, se não tivesse acontecido. E aí, quando eu comento isso, eu falo praticamente de 3 fatores. Um foi a questão de inovações tecnológicas que a gente teve pós-pandemia, que foi um avanço muito rápido, mudanças muito rápidas. E cito a inteligência artificial como exemplo. Há 3, 4 anos atrás a gente nem falava em inteligência artificial. Hoje a gente tem quem não utiliza a inteligência artificial já está ficando para trás. Um segundo fato, a questão do posicionamento dos países. E aí, quando falo isso, eu estou querendo evidenciar a questão dos conflitos geopolíticos, Rússia e Ucrânia, tensões entre Estados Unidos e China, próprio Israel, Hamas, enfim, que são contextos que geraram o terceiro aspecto que eu quero comentar, que é a situação dos países ficarem mais protecionistas, né, de aplicarem tarifas, por exemplo, né, uma situação bem específica que eu posso dar de exemplo. Então, os países começaram a ficar mais protecionistas. Isso gerou uma globalização seletiva. Notem que eu não falo em desglobalização, porque o comércio internacional ele ainda acontece em larga escala, mas uma globalização seletiva, onde os países eles começam a buscar parceiros muito mais estratégicos e não deixando a globalização de uma forma mais livre. Então, a gente teve um comércio mais protecionista, né? Os países protegeram um pouquinho mais as suas indústrias de certa forma. E isso, consequentemente, gera um cenário, principalmente para quem depende do comércio exterior, e aí o agro brasileiro é um desses setores, porque ele importa muitos insumos e exporta boa parte da produção. Então ele fica à mercê desse jogo, e basicamente eu gosto de fazer a analogia que é como se entrasse num jogo em que logo na sequência as regras mudam, né? Num primeiro momento tu tem uma determinada regra e logo ali na frente as regras mudam. E aí, consequentemente, a gente tem a questão de variação das commodities, variação do câmbio, as próprias tarifas que impactam e geram uma volatilidade muito grande para o mercado, né, para o mercado como um todo, e principalmente nesses contextos em que depende de comércio exterior. E aí, um segundo ponto que eu gostaria de comentar é a questão que, perante isso, né, perante esse cenário, é importante que os empresários, os produtores, enfim, eles tentem, né, da melhor forma possível, pensar num longo prazo. Né? Obviamente fica difícil, né, de fazer um planejamento estratégico de uma produção, por exemplo, para daqui 3 anos. Né? Quase que inviável pensando nessa volatilidade que a gente tem desses diversos fatores. Mas, consequentemente, precisa ser mais proativo e menos reativo. Não adianta esperar o dólar, né, estourar e ir para cima. Não adianta esperar a tarifa ser aplicada para querer tomar fazer uma posição, né, tomar um posicionamento. Não adianta vir da crise para daí sim reagir. Né? É preciso ter essa postura mais proativa. E isso refere-se, obviamente, ao planejamento. Né? E quando eu falo isso, consequentemente, a gente tem ferramentas estratégicas
que nos possibilitam dar uma previsibilidade e uma estabilidade, né, no sentido de tanto de variação do dólar como na variação da commodity, e uma dessas ferramentas é o próprio hedge, né? E aí agora vem a minha segunda parte da resposta, que é assim mais direcionada, mais específica. O hedge é como se fosse um seguro, né, que a gente possibilita, né, utilizar isso. E aí são basicamente 4 formas, né, que a gente pode fazer hedge: via contratos futuros, via swap, via opções e via NDF. E aí, obviamente, cada contexto, né, um ou outro vai se adequar mais à necessidade do empresário, do produtor, enfim. Eu trago 2 exemplos, né? Vou trazer 2 exemplos no contexto do agro de como se utiliza, né, o hedge. Um é na questão de travar o dólar, né? De fazer o hedge, essa proteção, esse seguro, a partir da trava do dólar. Então imaginem que o dólar esteja a R$5, vou arredondar aqui para facilitar o exemplo, esteja a R$5 e o produtor ele precisa dentro dos próximos meses comprar os seus insumos. Se acontece do dólar subir a 5,50, ele vai ter uma variação de 10%. Isso, consequentemente, impacta nos custos de produção, impacta, obviamente, no planejamento de safra e tudo mais, né? Então, ele tem a possibilidade de fazer o hedge travando o dólar nos R$5. O que acontece com esse hedge? Né? Se o dólar subir a 5,50, ele vai estar protegido nos R$5. Obviamente, ele vai ter uma condição menos favorável na compra por conta do dólar estar de 5,50, mas ele vai estar ganhando no mercado financeiro, ele vai ter essa possibilidade de ganho no mercado financeiro. Então, é importante salientar que o hedge ele não é utilizado para gerar lucro, para aumentar a margem, enfim, ele é utilizado sim para trazer estabilidade e previsibilidade, principalmente dentro de um planejamento. E a outra situação que eu gostaria de trazer é na venda da produção, né? Então, digamos que o preço da saca de soja esteja a R$150, né? Vou jogar para cima. E também o produtor ele tem a ideia de que o preço pode cair até o final da colheita. Então, ele também pode fazer esse hedge, né, travando o preço da produção da soja a 150. E se acontecer da soja cair, obviamente no físico, no produto físico, ele vai ter uma situação desfavorável, né? Ele vai ter uma situação em que ele vai ter que entregar 120, 130, enfim, né, no preço que estiver a mercado. A não ser que ele tenha, obviamente, as possibilidades de armazenamento, ele pode especular um pouco com esse produto. Mas fazendo a trava, né, ele vai ter garantido a venda lá nos R$150. Isso, consequentemente, traz a previsibilidade. Da mesma forma que na explicação que eu dei sobre a trava no dólar, se o produto, né, se a soja vem a R$120, no contexto físico ele vai estar tendo uma situação desfavorável, mas ele vai estar ganhando no mercado financeiro. Da mesma forma, se a soja vai a 170, ele vai estar deixando de ganhar esses R$20, ele vai, no físico ele vai estar ganhando, obviamente, vai conseguir vender a 170, mas no financeiro ele vai estar perdendo esses R$20, né? Então, a trava do dólar, o hedge, é justamente para trazer essa previsibilidade. E quando a gente fala em planejamento, né, que foi citado pelo empresário, a gente tem uma situação que quanto mais previsível a gente conseguir ser, quanto mais a gente conseguir controlar as variáveis, melhor, mais próximo do planejamento vai ser da realidade. Então, o hedge é uma ferramenta justamente utilizada para isso. E mais do que uma ferramenta para proteção, ele é relacionado à gestão de riscos, né? Quando a gente faz planejamento estratégico, normalmente a gente pensa em cenários pessimista, otimista, enfim. Então, ele é direcionado para a gestão de riscos, né? O empresário, o produtor, ele precisa identificar esses riscos, né? De quais são os riscos que ele consegue talvez eliminar, né? Alguns não consegue eliminar, mas de certa forma o que ele conseguir mitigar, ele tem que mitigar. E é importante ter essas ferramentas, né? Essa gestão de risco e, consequentemente, né, essa previsibilidade, essa estabilidade tanto no negócio como na propriedade, porque o mercado, ele consequentemente ele faz uma seleção natural,
né? E assim como é na natureza também, sobrevivem aqueles que são mais eficientes, aqueles que conseguem ter um retorno melhor, uma previsibilidade, uma estabilidade, que é a questão de ser sustentável ao longo do tempo. E quem sai do jogo, quem acaba saindo, são os menos eficientes. Então a ideia é se manter no jogo, é ser sustentável ao longo do tempo. Encontro Empresarial. Produção ACI Juí. Realização Unijuí FM. Muito bem, então aqui comigo, seu Carlos, vamos finalizar o nosso encontro empresarial com música. A gente também tem aí, além de falar de assuntos complicados, difíceis, complexos, da minha parte, da sua nem tanto, porque o conhecimento está aí, né? Mas vamos agora para o nosso know-how. Música, né? Alguma música que possa representar, trazer alguma mensagem em relação à Novatec. Maravilha, eu gosto muito de música, infelizmente eu não sou, mas eu deveria ser músico, porque eu gosto muito, mas eu acho que uma música, gosto de todos os segmentos da música, mas eu acho que uma música que diz muito, né, e que representa bastante a empresa, e daí não deixa de ser um pouco de bairrismo, né, para a gente puxar um pouco para o nativismo, é uma música do Chiquito e Bordoneio, que é Tudo Vem do Campo. Que inclusive diz assim, ó, tudo vem do campo, é do trabalho que vem a prosperidade, é o suor que aduba a terra fértil que sustenta a cidade. Acho que vem tudo a ver, foi uma ótima escolha mais uma vez. Carlos, aqui o nosso convidado, Carlos Scapini, da Novatec Agrocomercial. Nosso encontro de hoje foi com ele, encontro empresarial aqui da Rádio Unijuí FM e da ACI. Queria agradecer, seu Carlos, foi um bate-papo muito bacana, obrigada. Obrigado a você, foi muito, muito bom a gente bater esse papo. Eu acho que quando o papo é legal, é descontraído, voa, passa rápido e a gente consegue fazer com mais tranquilidade. Foi muito bom falar contigo e um abraço a todos os ouvintes. Obrigada, Rádio Unijuí FM seguindo na programação. Lembrar que este nosso bate-papo, além de estar veiculado aqui na rádio no sábado, 8 da manhã, reprisando no domingo, 10 da noite, às 11 é o encontro casual. É que tem encontro empresarial, tem encontro casual, então reforçando, encontro empresarial, a reprise é no domingo, 10 da noite. E também no nosso YouTube e no Spotify você pode acompanhar e ouvir novamente esse nosso bate-papo. Valeu e até a próxima. Até. Encontro Empresarial. Produção ACI Juí. Realização Unijuí FM.